Não há motivos para negar que, quando em uma situação problemática, o mais correto é conversar. Ao serem expostas duas ou mais percepções, as coisas parecem ficar mais claras. Se você também pensa assim, poderia se dar muito bem com o filósofo que veremos hoje, Platão. Para saber mais, continue nessa aula, que faz parte do mais completo cronograma de estudos de filosofia e sociologia para o Enem em 2024. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com mais gente. Platão nasce em Atenas, no ano 427 a.C. Após muitas viagens, fundou sua academia, onde lecionava filosofia e outros saberes. Platão foi famoso não só por fundar a academia, mas também por ser o discípulo mais fiel de Sócrates, e por elaborar um pensamento que irá influenciar não só a tradição filosófica, mas grande parte do pensamento ocidental. Assim como outros pensadores de sua época, Platão também tentou solucionar o problema encarado por Heráclito e Parmênides, ou seja, o problema da mudança. Em sua doutrina, conhecida como Teoria das Ideias, Platão tentou resolver esse impasse com uma espécie de dualismo. O dualismo platônico propõe duas vias para conhecermos as coisas: a do sensível, ou seja, das coisas temporárias e materiais, e a do inteligível, que acessamos racionalmente, está diretamente ligado às ideias. Vale notar que quando falamos em ideia, queremos dizer que para Platão é como se houvessem formas perfeitas das coisas. Imagine um padeiro. A partir de uma única forma perfeita, ele pode criar diversos pães. Assim como o exemplo do padeiro, no mundo sensível, há diversas cópias imperfeitas das ideias perfeitas presentes no mundo inteligível. É importante ver o quanto Platão dá importância às ideias em detrimento dos sentidos. No dualismo platônico, as ideias são eternas e confiáveis, mas se apresentam como cópias imperfeitas no mundo sensível. A teoria das ideias elaborada por Platão nos ajuda a entender a sua epistemologia. Epistemologia é a disciplina filosófica que busca entender como conhecemos as coisas, como aprendemos o mundo. É importante você entender a diferença que Platão faz, na sua epistemologia, entre doxa e episteme. Doxa é apenas uma opinião que temos a respeito de algo, baseado em poucas evidências e na realidade imediata. A episteme, pelo contrário, busca o conhecimento, a sabedoria, a esfera racional do saber, e, portanto, vai das meras impressões à realidade como ela é. Ou seja, devemos ir da mera opinião ao conhecimento verdadeiro. E você poderia me perguntar como fazer essa passagem. E a resposta está no início deste vídeo. Lembra que é conversando que a gente se acerta? Pois bem, Platão dará o nome de dialética ao método de que permite com que saiamos das opiniões ao conhecimento verdadeiro. A dialética platônica consiste basicamente na afirmação de uma tese qualquer, seguida de uma negação dessa mesma tese, com o objetivo de purificá-la dos erros e equívocos, possibilitando assim uma ascensão até as ideias verdadeiras. Daí a importância dos diálogos em Platão. A partir dos erros e equívocos é que acessaremos as ideias presentes no mundo inteligível. É importante entender também que Platão acredita que essas ideias já estão presentes em nossa alma, e que a partir do processo dialético é que elas vão sendo relembradas. Ou seja, Platão é um adepto da corrente natista. Esse relembrar das ideias é chamado de reminiscência. Platão criou em seus textos diversas alegorias para explicar suas doutrinas. A mais famosa talvez seja o mito da caverna, presente no 7º livro do Diálogo à República, em que Platão nos mostra a evolução e o processo do conhecimento. Imaginemos que os homens vivem em uma morada subterrânea, como uma caverna. Esses homens vivem nesta caverna desde a infância, acorrentado nas mãos, pés e pescoço. Atrás desses prisioneiros há uma mureta, onde existe uma pequena fogueira. Tudo o que os prisioneiros veem é uma grande parede na qual surgem sombras. E essas sombras são produzidas por homens que, em cima da mureta, controlam marionetes e fantoches que parecem reais aos que estão acorrentados. A realidade dos prisioneiros são as sombras que estão acostumados a ver desde muito pequeno. Agora imagine que um desses prisioneiros é forçado a se libertar e caminhar até a saída da caverna. Você pode imaginar que será um trabalho doloroso sair da caverna, uma vez que viveu durante muito tempo acorrentado e quieto. Não apenas subir até a saída, mas também enxergar fora da caverna seria muito difícil, já que seus olhos estariam acostumados desde cedo com a escuridão do lugar de onde vivia. Seria preciso um esforço grande para não querer retornar ao lugar de onde vinha. Com o passar do tempo, porém, o prisioneiro se habituaria com as estrelas e a noite. Se acostumaria também, aos poucos, com os raios de sol que tanto lhe doíam os olhos na sua saída. Depois de já acostumado, perceberia que a realidade não era o que imaginava desde cedo, ou seja, a caverna que morava. Percebeu que o que via eram sombras e não as coisas reais. Não via a luz verdadeira do sol, mas apenas uma luz fraca emitida da fogueira. Percebeu também que o que pensava sobre as coisas não era sua opinião,
mas apenas outros homens que controlavam objetos que pareciam coisas e pessoas e ideias reais. Ou seja, sempre esteve sendo enganado sobre o que era real. Depois de perceber sua condição, este indivíduo decide retornar à caverna para avisar aos outros o que descobriu. Mas ao entrar, teria dificuldade de ver na escuridão. Tentaria apontar para a saída e explicar o que há lá fora. Porém, os demais prisioneiros não ouviriam, pois já estariam bastante acostumados com o conforto de viver na escuridão. Tomariam o indivíduo como louco ou até mesmo o matariam por estar dizendo coisas que iam diretamente ao contrário com o que os prisioneiros entendiam por realidade. Platão usa esta alegoria para explicar o processo de conhecimento. Todos vivemos numa caverna quando entendemos que só há o mundo sensível, das meras opiniões. Chegamos ao mundo inteligível por meio da dialética, o processo no qual duas teses contrárias vão se lapidando para que se chegue a uma terceira. O processo de dialética acontece na caverna no momento em que o prisioneiro, que possui um certo conforto de estar lá, começa a se inquietar e tenta sair de lá. A dialética na caverna está no conforto que o prisioneiro sente de estar lá e numa inquietação que é característica dos filósofos. Hoje vimos um filósofo com uma série de conceitos novos: doxa, episteme, reminiscência. E para o Enem, é importante você entender que a base do pensamento platônico consiste no seu dualismo, em sensível e inteligível. O material desta aula está no link dessa aula. Curta, comente e compartilhe, e até a próxima!